E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Novos, como é que funciona, como é que é aqui no Corinthians. Então a gente tem um ambiente de trabalho muito bom, todo mundo sempre rindo, sempre conversa, a gente é muito franco com uns com os outros. Então eu acho que a gente ficou um pouco chateado pela repercussão e da maneira que foi colocada. Só assim, eu falo por mim. Assim, de que uma coisa que não é verdade, é uma mentira. Cássio, tudo bem? Saindo um pouquinho da matéria, mas a matéria acabou gerando uma repercussão de um assunto que é muito antigo, da necessidade de concentração, né? Muita gente fala, antigamente não tinha, e dava certo, enfim. E a repercussão que foi gerada pela matéria acabou gerando a seguinte discussão. Pessoas como você, de 20, 25, 30 anos de idade, que são arrimos de família, que têm responsabilidade, precisam de alguém falar assim, ó, tal hora é hora de dormir, tal hora é hora de acordar, tal hora é hora de comer, ou os jogadores teriam que ter essa responsabilidade sem precisar dessa tal cartilha, entre aspas? Não existe cartilha, cara. Não existe cartilha para tu ir dormir, existe horário. Se o horário está marcado para nós irmos, e não é, agora nós estaremos agora, a gente vai concentrar. Não tem um horário para você comer meio-dia. Agora sim, você está a tarde inteira descansando, dormindo, tem um horário 7 horas da noite. É normal que todo mundo sente 7 horas. Mas aí eu te pergunto, tu está matando alguém ou acontecendo uma tragédia, de repente você ficar meia hora sem usar o telefone, ou de repente ter o respeito. Que aí já entra numa situação, vocês falam muito sobre que o jogador mais novo tem que ter disciplina, tem que seguir. Eu acho que a disciplina entra aí. O cara saber que tem regras. Que, se o cara não pode ficar jantar 7 horas da noite, ficar meia hora sem mexer no celular, ou ficar conversando. Que hoje em dia tu pega até, eu falo assim, até para os mais novos do meu filho. Hoje em dia, dificilmente tu vê alguém brincando na rua. Hoje todo mundo quer ficar no videogame, quer ficar no celular, quer ficar no coisa. Então, hoje em dia até em casa, com a própria esposa, né? Às vezes tu tá assim, conversando com a tua mulher, quando vê tu já tá no celular, tua esposa tá no celular, não tem diálogo. E nós somos um grupo unido, um grupo que todo mundo conversa e coisa. Eu acho que não tem nada a ver isso. Como eu falei antes, eu acho que criaram uma situação muito grande, onde se tu pegar qualquer outro clube tem, todo mundo janta num horário e tal. Agora, porque tem que esperar todo mundo jantar, do meu ponto de vista, que custa o cara esperar 20 minutos para jantar, só esperar por respeito, que eu acho que é uma falta de respeito você jantar com uma pessoa e, de repente, você querer comer antes da pessoa, que comer junto. Eu não faço isso, e isso eu estou falando da minha casa. Eu espero minha mulher sentar, sendo, como, é coisa do dia a dia. Eu acho que estão criando uma polêmica em coisa pequena, não sei se querem conturbar o ambiente, assim, com coisas tão pequenas, cara, que é uma coisa normal do nosso dia a dia, de tentar ajudar, de tentar você ter regras, cara, eu acho muito bacana isso, poder sentar como companheiro, acabar a coisa, lógico, janta, cada um vai e faz o que quer, mas ficar meia hora ali sentado, cara, eu acho que, cara, tentar fazer polêmica ou tentar fazer matéria sobre esse tipo de coisa, eu acho que, é muito, muito pouco, né, cara? Muito pouca coisa para tentar fazer polêmica sobre isso. E só para aliviar um pouco o clima, eu sei que você ficou chateado, mas você é um cara que tem bom humor. Muita gente mandou mensagem para você, posso ir no banheiro e tal. Não, mas eu não entenda mal, assim, eu não fiquei chateado e não fiquei irritado com a tua pergunta, até porque eu vim aqui para responder todas as perguntas, assim, vocês já me conhecem há um bom tempo, não tenho hábito, assim, tento ser o mais sincero possível, assim, então não é que eu fiquei bravo, chateado, não. É só que, tipo, tem coisas que estão sendo faladas que não existe, cara. Ou, de repente, estão criando uma situação, porque tem que almoçar ou tem que jantar, ou tem que fazer uma refeição todo mundo junto. Não é só eu que libero. Para ser bem honesto, é os que estão mais tempo. Eu acho que existe uma hierarquia aqui no Corinthians, nesse sentido de coisa, tá liberado. Quando nós vamos sentar para conversar sobre premiações, é normal que quem está mais tempo no clube vai. Não é só eu, tem o Wagner Love, tem o Gil. Não é porque eu sou o capitão e não tem mais rodízio que os caras não são capitão. A gente divide tudo. E não é porque, de repente, o pessoal da diretoria, o treinador vai conversar com os líderes, eu preciso estar presente por eu ser o capitão. Eu sei que os caras estão lá e eu confio nos caras. Eu acho que tem essa confiança e não tem. Eu entendo um pouco porque vocês, às vezes, de repente, não participam do que acontece no dia a dia nosso e o que acontece dentro do vestiário, mas eu só acho assim que
que eu acho que ficou um pouco maior, assim, a repercussão foi muito grande de uma coisa que não existe. Pô, os amigos próximos mandaram. Cássio, você está trazendo o seu depoimento, né, até como capitão do time. Eu vou usar até de uma conversa que eu estava tendo aqui com o nosso colega Osmar Garrafa, e a gente estava conversando e ele falava exatamente sobre isso. Se isso veio até a imprensa, se alguém falou isso para o repórter, é porque é o sintoma de que alguém pode estar, no mínimo, incomodado ou causou estranheza, pelo menos, essa situação. Te parece isso? E eu quero saber se esse relato que você está trazendo, essa opinião que você está trazendo, que para você é normal, você está falando aqui pelo grupo do Corinthians? Pelo grupo. Eu vim aqui pelo grupo, conversei com os jogadores e tal, e pelo grupo. Primeiro que, sobre essa situação, se alguém não está, eu não acho que todo mundo tem que concordar com tudo. Eu não acho, sabe? Só que há regras, assim como há regras no teu trabalho, há no trabalho de todos. Cara, só que eu acho que é uma coisa tão normal, cara, do dia a dia, uma coisa tão normal pro nível que ficou, sabe? Eu acho que ficou uma situação de questão de horário, ou de repente de horário do café, ou de repente porque você tem que ficar meia hora, esperar teu companheiro para jantar. Cara, eu acho tão pequeno, sabe? Meu ponto de vista, eu acho tão pequeno isso, cara, que é difícil até responder, sabe? Honestamente, é difícil até responder, cara. Porque se tu é um jogador, tu é focado e tu tem os objetivos, essa coisa é tão pequena, velho. Tanta dificuldade a gente passa para chegar aqui onde está hoje agora. Tipo, e essa matéria, tu fica mais chateado, sabe? Por tipo de matérias. Porque assim, se você quer me criticar por eu tomar o gol, se você não gosta de mim, beleza, cara. Só que eu acho que é uma coisa que, cara, é tão pequena assim, do meu ponto de vista, eu acho. Mas tudo bem, cada um respeita a opinião de todo mundo tal, e cada um tem direito de falar o que bem pensa. Cássio, eu acho que é até uma oportunidade de você ver aqui até para isso, para explicar exatamente essas regras que foram listadas ali na entrevista. A que eu acho que causou mais estranheza, e a gente gostaria de entender, até para quem está assistindo também entender, é esse negócio de pedir a permissão para poder deixar a mesa. Tem isso mesmo? Existe essa regra ou é algo que naturalmente acontece por você ser o capitão? Para a gente entender mesmo. Primeiro teve esse negócio do almoço, isso já vem lá da Florida Cup. E foi uma coisa nós que fomos perante o treinador falar. Só que não é uma situação de permitir, é quando todo mundo acaba a refeição, todo mundo só para não ter aquele negócio. Todo mundo jantou, beleza. Todo mundo, mas não é uma coisa, o caso tem que liberar. Os caras falam, beleza, aí todo mundo já jantou, tal, e não é eu. Não é eu que determino, até é engraçado, porque agora eu vou começar a ficar olhando pro prato dos caras, já acabou, agora vamos embora. O cara tem que rir, porque é coisa tão pequena, cara. Nós jogamos no Corinthians, cara, um time de mais de 30 milhões aí, tu quer criar uma situação numa coisa tão pequena. Por isso que também eu falo que o Corinthians é o maior time do mundo, do Brasil, e um dos maiores do mundo. Porque um time, de repente, sem menos pressão, nem falariam nada sobre isso, ia passar batido. Então, tudo tentam achar ou criar uma situação negativa, mas não é assim, não é... não, agora eu vou ir. Não, cara, peraí, cara. Nós estamos almoçando, jantando, os horários pré-determinados, e tu come quando todo mundo terminou de comer, mas é normal, cara. Pergunta pro Caio, pergunta pros caras que jogaram fora do Brasil, cara. Isso é a coisa mais normal do mundo. Isso fora do Brasil é uma regra. Eu vou te falar bem honestamente, eu joguei na Holanda, e quando eu cheguei, um dia eu cheguei 5 minutos atrasado. Nós tínhamos que chegar às 9 horas para o treino começar às 10. Eu cheguei 5 minutos atrasado. O treinador, na semana que eu cheguei atrasado, falou, semana que vem tu vai ter que chegar às 7h30 da manhã aqui. E eu tive que chegar às 7h30 da manhã, porque há regras para todo mundo. Mas não é aquela regra que é aquela cansativa, ou a regra que se fala um exército, coisa, nada a ver. Isso aí, cara, passa muito longe, porque nós temos total liberdade. As pessoas vêm aqui, sempre a gente tem criança no CT, tem a família, a gente está sempre unido, está sempre dando risada, coisa. Então, a gente, assim, eu vim mais aqui, porque alguém tinha que vir, mas é mais assim que eu acho que, no meu ponto de vista, foi criar uma situação grande que não existe, sabe, cara?
E aí até outra situação que é listada na matéria em relação ao treino no dia do jogo. Isso não é tão habitual. E acho que assim, como você disse, não é todo mundo que precisa gostar. Como é que os jogadores encaram isso? Porque, de fato, é algo que, pelo menos no futebol brasileiro, não se tem esse hábito. A gente viu o Jorge Jesus fazendo isso no Flamengo e o Thiago Nunes faz isso também no Corinthians. Como é que os jogadores encaram esse treino de manhã num jogo que acontece à noite? Mas não é todos os jogos, né? Não é todos os jogos. Teve alguns jogos, Sim, tem, não é... não é todos os jogos que tem, mas é uma filosofia do treinador. E eu não vejo... E geralmente, para ser bem honesto, vai a um treino, um alongamento, alguma coisinha bem tranquila, um posicionamento, às vezes, de repente, uma situação de jogo dele, assim, que pode acontecer, mas nada de anormal. Não vai fazer tiro de 1000, vai fazer coletivo ou treino intenso, até porque nós temos que estar força. E uma das coisas que ele cobra muito é para a gente... Ele vem treinando a semana para nós, no dia do jogo, nós estarmos 100%, assim, os jogos. Ô Cássio, sem ser corporativista, mas só para deixar claro, a informação chegou, o jornalista publicou e parece que o que incomodou, pelo que eu entendi, é a repercussão que deu. Então a pergunta que eu te faço é, do que tinha na reportagem, aquilo exatamente que foi citado na reportagem referente aos tópicos, está acontecendo, tem alguma coisa que não condiz com a verdade, não tem isso, ou a repercussão, direito, o pessoal comentou e exageros aconteceram, na sua opinião, ou não. Mas na reportagem, que o jornalista ele traz lá, aqueles tópicos, é exatamente aquilo que foi passado para vocês? Eu acredito que não. Tem muitas matérias que saem aí, muitas coisas não são verdade que falam, entendeu? Eu acho que tem regras, tem sim. Nós temos que comer todos juntos. É eu que decido a hora que vai levantar? Não é eu que decido a hora. É quando todo mundo terminar de comer. E é uma coisa normal que nós jogadores, que falamos com o professor Thiago, para isso, até para nós ter o convívio, principalmente agora que ainda está chegando jogador novo, tem muitos jogadores que não se conhecem, a gente fica lá. É que vocês não vê, porque tem trote, tem risada, tudo. Então, eu só uma coisa assim que eu fiquei um pouco chateado da jeito que a maneira que foi colocada, sabe? Parece que é um exército, parece que nós estamos indo contra o que o treinador pede. Essas coisas assim que foram colocadas, que eu acho que não foi legal, do jeito que foi colocado. E depois criou uma repercussão, acho maior do que era a matéria, mas eu fiquei um pouco chateado que não é isso que acontece, sabe? Parece que nós estamos ali e não é uma coisa forçada, não é coisa... Agora, assim, cada treinador tem sua maneira de trabalhar. E eu acho, assim, que nós temos que nos adequar. E a gente vem tendo resultado, se adequando. Ok, fomos eliminados, mas o nível de jogo do Corinthians vem jogando, não é um time que jogava da mesma maneira, vem um time que vem evoluído. E eu volto a repetir, nós não temos a menor dúvida que o Thiago vai nos ajudar a chegar aos nossos objetivos, cara. A maneira dele trabalhar, a maneira dele gerir o grupo, assim, um cara que sempre conversa com todo mundo, tem o mesmo tratamento, quer que seja a pessoa, eu o Gil, o Fagner, que são os jogadores mais velhos, do que jogadores que estão chegando. Não, o respeito que ele tem é o mesmo para os outros, então a gente está sempre em sintonia, está bem, não existe nada sobre o treinador, o que falar, e vamos lá, cara, vamos embora. Cássio, uma questão, você falou que na Europa isso é normal, até pediu para consultar os jogadores. No Brasil, é a primeira vez que você vê um sistema parecido com aquele que você viveu na Europa, ou você já teve treinadores aqui no Corinthians, ou no teu começo no Grêmio, enfim? Geralmente esse negócio de sentar e esperar, eu acho que na grande maioria das vezes aqui no Brasil, na seleção brasileira, na Copa do Mundo, nas convocações, pergunta para os jogadores da seleção, é sempre assim. Na seleção você tem horário para comer, ainda que é muito mais flexível, né? Então se fosse falar da seleção, meu Deus, que eles iam falar. Porque na seleção, todas as refeições tem coisa. Na seleção, muitas vezes, próprios jogadores, pedem para fazer atividade no dia do jogo, para fazer alguma coisinha. Na seleção brasileira, bem lembrado, que eu tinha até esquecido. Na seleção brasileira, tem horários e só pode levantar, e é a mesma sintonia. Quando todo mundo sentou, comeu, tá legal, não é, o Cássio tem que... Não, qualquer um liberal, todo mundo já comeu, beleza, pode levantar. Então, na seleção brasileira, isso é normal. É normal que
aconteceu isso na Copa do Mundo. Todas as convocações que eu fui, foi a mesma coisa, horário de comer, horário de se alimentar. Então, é uma coisa normal, sabe? Eu acho assim, e eu vou até mais fundo, eu vi uma situação assim de um vídeo do treinador do Guarani. Eu não me recordo, o Guarani de Campinas. O treinador do Guarani de Campinas. O atual. Capini? Eu vi um vídeo dele, ele falando assim, e é verdade, assim, a gente cobra muito, eu sei que os mais novos tenham regras, tenham que cumprir regras, e ele fala muito nisso, que hoje em dia o jogador que vem da base, em vez de repente estar lá olhando o treino do profissional, ou estar vendo uma coisa do profissional como joga para evoluir, ele está mais preocupado em de repente jogar videogame e ficar jogando playbolinha, alguma coisa assim, sabe? E antigamente não era assim. Acho que os jogadores de antigamente era difícil antigamente. Assim, eu falo por mim, quantas vezes eu fiquei esperando para entrar no quarto até o jogador mais velho entrar, escolher a cama, eu pegar o controle remoto, esquece. Ar-condicionado, jamais. E tipo assim, hoje, cria algumas situações até nesse sentido, sabe? Às vezes a gente está tentando ajudar o jogador, porque eu acho que tudo que o professor está acontecendo aqui, regras, são para ajudar o cara. Porque o cara um jogador mais novo, de repente, ou para nós mesmos, é tudo aprendizado. Falavam que eu não ia jogar com o pé esse ano, e eu, se o treinador joga desse jeito, eu tenho que me adequar ao jeito que o treinador joga, eu tenho que jogar com o pé, eu tenho que ter coragem, eu tenho que fazer coisas que eu não fazia. Então, por que a gente não pode evoluir, não pode querer ter regras? E eu falo nesse sentido, e estou falando de coração aberto aqui mesmo, cara, porque eu tentei ser sempre o mais honesto possível com vocês, já briguei com vocês em outras situações, vocês já me criticaram muitas vezes, e naquele momento, de vez eu fiquei chateado, mas depois eu olhei e cresci, evoluí, cara. Então, eu acho que tudo na nossa vida é um aprendizado, e a gente está muito satisfeito com o Thiago, com o jeito que ele está conduzindo o grupo. Não vejo nada de incômodo, de insatisfação, até porque se você for pegar os números de jogos e o nível de comprometimento, eu digo de velocidade, hoje não dá para esconder mais. Se ela fala da Miguel, hoje o Polar te mostra quanto você correu, quantos picos você deu, e você vê, ele tem elogiado muito o nível de treinamento, o nível de competitividade do time. Então, acho que essa matéria gerou muito mais do que o necessário. Não sei nem se encaixa, te perguntar uma véspera de jogo, vamos falar do jogo. Vamos mudar um pouquinho aí. Já respondi tudo que eu podia e não podia. O time vem de 2 partidas sem vitória no Campeonato Paulista, mas, por outro lado, pode assumir a liderança. Sim. Como é que você enxerga esse jogo contra o Água Santa em Diadema? É importante a vitória, até porque está chegando na reta final do campeonato, né? Acho que faltam 6 rodadas, se eu não me engano. Eu acho que nós temos que nos consolidar, buscar a liderança. Um jogo difícil, em Diadema. Mas nós vamos em busca, com todo respeito, Água Santa, nós vamos em busca da vitória lá. Então precisamos de uma vitória. Acho que fizemos um bom clássico. E agora é dar sequência no trabalho. Então é importante a gente conseguir a vitória que nos dá a liderança do campeonato e dar sequência para... A gente sabe que, lógico, o primeiro passo é classificar, mas se puder classificar primeiro e com uma pontuação boa, de repente possa tirar proveito lá na frente. Cássio, ainda sobre essa questão do jogo, pela primeira vez desde a pré-temporada, essa semana vocês tiveram a semana cheia para trabalhar, né? Então, num dia treino com 2 períodos, os treinos que a gente acompanha aqui intensos também, muito intensos, mais longos. Queria que você falasse da importância de ter conseguido esse tempo todo para treinar e o quanto isso pode se ver em campo amanhã, em termos de evolução da equipe. É bom, o professor trabalhou bastante variações, o que a gente possa encontrar lá, e para nosso crescimento, acho que foi uma semana muito produtiva, uma semana boa de trabalho. Eu acredito que vamos fazer um grande jogo, estamos muito confiantes para fazer um grande jogo e buscar a vitória lá, implementar o nosso jeito de jogar, a nossa maneira, e estamos muito confiantes. Eu acho que vai ser um jogo bem bom, um jogo difícil, mas vamos lá em busca da vitória. Você falou agora há pouco também da necessidade da evolução com os pés, né? No começo do ano isso foi muito assunto, especialmente mais no começo. O Cássio está estranhando. Queria que você falasse um pouco, 1 mês, 2 meses depois, como é que você já se vê com a bola no pé ali? Como é que você vê a sua evolução nesse sentido? Acho que o professor também ajudou bastante nisso. O ano passado, com o professor Leandro e o professor João, já começou um pouco, o Coelho tinha um pouquinho disso, mas... É lógico que você começar um trabalho do zero com o professor Thiago é diferente. O professor Marcelo Carpes e o Luiz têm trabalhado muito.
E aí você vê nos números, acho que ano passado eu tinha média de, não sei te falar exatamente, de 10 passes por jogo. Esse ano eu tenho de 27 a 30 passes por jogo. Mas estou muito confortável até pela situação. Acho que por mais que de repente você tenha alguma dificuldade, tenha muita qualidade para jogar com os pés, é importante que o time te dê opção para jogar. E isso o time tem feito, o professor Thiago tem cobrado e tem nos ajudado, os jogadores também tem sido bem legal. Eu me sinto muito confiante. Eu acho que uma coisa que ajuda é que eu não tenho medo de jogar, tenho bastante confiança e personalidade para jogar, mas lógico, é um processo, eu tenho que sempre evoluir, crescer, melhorar sim, mas está sendo bem legal. Eu acho que está tendo acontecido coisas boas, mas tenho bastante coisa para evoluir. O Cássio, aqui no Fundo Bom Dia. Ainda sobre esse assunto dessa sua nova, não essa nova função, mas está sendo cobrado por isso. Na primeira semana a gente viu que você machucou a mão, né? E você foi treinar com a mão ali com uma proteção, né? Sim. Eu queria saber sobre essa questão de jogar com os pés, se tem mudado alguma coisa na sua forma de treinar. Se você passa um tempo a mais em campo para evoluir isso, enfim, como que você está lidando na questão do seu treinamento para que você tenha essa evolução? Não, a gente tem trabalhado até hoje o aquecimento. Geralmente na semana, 1 ou 2 vezes na semana, a gente faz um aquecimento mais voltado com o trabalho. O professor Thiago faz bastante trabalho, trabalhos mais visando situações de jogo, sendo pressionado e coisa, então tem bastante exercício, então é bom, né? Eu acho que a repetição faz tu evoluir. A gente tem visto bastante vídeos de situações, de repente, de achar a melhor maneira para sair jogando, ou de repente achar um passe mais longo que seja bom, porque mesmo sair jogando, vai chegar um momento que não vou conseguir. Eu acho que esse jogo de São Paulo pesou de repente um pouquinho, de São Paulo pressionar, eu não consegui sair jogando, mas tinha um escape bom, o Johnny acabou sendo um escape bem bom, ele tem muita força e ajudou bastante a gente nessa situação. Então é uma mesclagem, eu acho que é evolução. Eu acho que tenho evoluído bem, mas eu acho que eu tenho muita margem para evoluir, tem sido bastante treino, bastante exercícios para sair jogando, mas eu acho que estou bem feliz, cara, estou bem feliz, é uma coisa nova, uma coisa que é um desafio novo, mas acho que quando a gente tem vontade de evoluir, de crescer, tudo fica fácil. Valeu. Cássio, quando surgiu essa história de goleiro ter que sair com os pés, tal, principalmente com o Fernando Diniz, Sampaoli, no ano passado, eu te fiz uma pergunta, vou repetir a mesma pergunta que eu fiz para ver se você mantém. Vale mais um goleiro nota 9 e com os pés nota 3? Ou vale um goleiro nota 7 que seja nota 7 com os pés também? Hoje tem que ser 7 em tudo, né? Futebol do jeito que está evoluindo, mas eu acho que nós temos que evoluir, crescer com o pé, mas quando você joga e você vê lá no placar 0, que não tomou nenhum gol, também eu acho que no final das contas, se pegar no conjunto geral, no final do campeonato, isso que vai contar muitas vezes, né? Que vai ajudar, mas eu acho que o futebol tá se direcionando a isso, e no Brasil, bastante, hoje tu vê muitas equipes já jogando de uma maneira onde usam muito mais o goleiro, num momento mais apertado de jogar, eles já não chutam mais para fora e tentam usar o goleiro para jogar, então eu acho que é uma evolução, acho que chegou bem, eu acho que também até antigamente, quando você recuava a bola para o goleiro, a torcida já ficava mais apreensiva, já queria que toda hora tivesse a bola lá na frente, hoje não, hoje a torcida, até o próprio torcedor mesmo, tem entendido, até porque hoje em dia todo mundo vê futebol europeu, tem tantos canais aí que passam jogos da Europa, então acho que até o mesmo torcedor já abriu a cabeça em situação que é importante o goleiro hoje está muito mais presente e joga com os pés do que antigamente. Ô Cássio, eu sei que já a entrevista está longa, mas eu gostaria de aproveitar um pouquinho mais, porque acho que o papo está bom, né, de alto nível, enfim, você está colocando bem suas ideias. Queria abordar um tema que o Ralf voltou a falar também, depois de um tempo, e de tudo que ele falou sobre Mago, enfim, uma das coisas que me chamou bastante a atenção é que ele colocou de que o estilo do Thiago não é para o Corinthians, do Thiago Nunes. Eu não sei se tem alguma relação com o fato de ele ter sido dispensado pelo Thiago, mas ele diz que o Corinthians vai sofrer bastante. Que o Corinthians ganhou títulos jogando de outra forma. Então eu queria saber se você... Não quero te jogar contra ele, tá? Eu quero só que você, pelo que você conhece do clube, se você acha que o estilo do Thiago não é para o Corinthians também, ou se o Corinthians precisa se preparar, o torcedor, vocês jogadores, para sofrer bastante até assimilar essa nova forma de jogo. Não, acho que essa é uma questão. Acho que, de repente, pelo fato do Ralf ter jogado só de uma maneira, de um estilo de jogo do Corinthians, assim, sabe?
Mas eu acho que cada um tem o seu jeito de ver. Olha, o Ralf é um cara que eu respeito muito. É um cara que tudo que ele fez aqui, por mais que tenha sido assim, nunca vai ser apagado, porque se é uma coisa que fica no futebol é títulos. Tu vai lá no pôster, tá teu nome, tu foi campeão, e isso ninguém vai apagar. E ele é um cara que eu tenho um respeito muito grande, vivi anos vitoriosos com ele aqui. Só que não cabe a mim sobre a situação, como aconteceu, até porque eu não sei o que aconteceu. Mas eu acho que, eu penso de outra maneira, eu acho que, e vejo que nós temos evoluído muito, e eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o Corinthians está fazendo uma coisa para equilibrar com as outras equipes, de jogar de uma maneira onde as equipes vinham e jogavam, uma maneira mais ofensiva, uma maneira onde de toque de bola, de bastante rotatividade, de bastante movimento, de repente usar mais o goleiro para jogar com os pés. Eu acho que é evolução, acho que o Corinthians está evoluindo, acho que é isso, do meu ponto de vista, o Corinthians está crescendo, está evoluindo, está pensando no presente para o futuro. Creio que eu acho que... E até é uma situação que eu vejo assim, se você for pegar, que não cabe tanto a mim também, mas se for pegar, tu pega um Atlético Paranaense, vem jogando há uns 2 anos assim. Se tu vê os jogadores que foram vendidos, quantos jogadores foram vendidos, da maneira que eles jogam, eu acho que esse tipo de jogo que o Thiago joga vai ser bom para o Corinthians, e pensando futuramente, de repente, em umas possíveis negociações, porque eu acho que o jogador jogando dessa maneira, se consegue jogar dessa maneira no Brasil, pensando em Europa, ele já está num passo à frente, porque tu vai chegar lá, se não fizer aqui o jogar só chutando para frente, ou jogando na maneira defensivamente que tu não vai conseguir evoluir, tu vai chegar lá na Europa, tu vai ter que fazer, então tu vai atrás, acredito. Até eu acho que o Lodge é um exemplo, o Lodge chegou e já foi jogando já no Atlético Paranaense com destaque, estava indo para a seleção, então assim, eu acho que é um modelo, que eu acho que nessa maneira discordo, mas não é indo contra o Ralf, mas eu acho que o Corinthians está seguindo a linha certa, só que eu não quero dizer que o Corinthians toca a bola, que não tem raça, que não tem vontade, que não tem, eu acho que isso existe, se for ver, tem bastante competitividade. Eu acho que esse estilo de jogo é mais competitividade, porque é um perde, pressiona, é toda hora tu tenta atacar uma equipe adversária, tu tenta roubar a bola, tenta atacar, fazer o gol assim. E eu acho que essa evolução, não só do Corinthians, mas eu acho que do futebol brasileiro. E nessa semana que a gente está lembrando tanto do Sócrates, pelo aniversário, e muito quando se fala nele, se fala da democracia corintiana, sim, que vai justamente o oposto a tudo o que foi falado sobre essa matéria, sobre essas regras, sobre a questão do exército, enfim, rigidez que você colocou agora há pouco, militarizando um pouco essa questão da concentração e convivência. Você acha que hoje, no futebol moderno de hoje, conhecendo os mais novos, a forma como eles estão lidando com as coisas, você acha que seria impossível reviver algo parecido com a democracia corintiana? As regras, elas são extremamente necessárias, senão descamba? Mas é que eu não sei como é que eram as regras daquela época, né? É uma época, acredito que seja uma época totalmente diferente que nós vivemos hoje. Eu não sei como é que era o nível das regras antigamente. E não sei, pode ser que de repente ele... cara, é que eu sou suspeito de falar, porque o ambiente de trabalho é tão bom, cara. É tão bom ali aqui no Corinthians, é aquela situação de tu ter prazer de vir trabalhar, de tu estar aqui no dia a dia, de estar com os companheiros. Lógico que é muito bom você estar na sua casa com a sua família, com seus filhos, é um ambiente excelente. Mas aqui também é um ambiente, cara. Pô, e eu, particularmente, minha 9ª temporada aqui, pra mim, parece a primeira, porque, pô, é tão bom. Tu chega aí todo mundo dando risada, todo mundo feliz, assim. E, de repente, sei lá, cara, ele viesse aí trabalhar com a gente, se fosse a época dele, ele ia ficar feliz da maneira que a gente trabalha aí, não ia ter... Mas é que é difícil você falar, porque os anos e as situações que eles viviam lá atrás, o que aconteceu, acho que é um tempo bem diferente do que acontece aqui hoje. Valeu. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.